Recorrentemente, muitos profissionais de saúde vêm recomendando a natação como tratamento para a escoliose. Mas e se eu te disser que isso é um equívoco e que pode piorar a escoliose? O meu nome é Rodrigo Coutinho, eu sou fisioterapeuta especializado em tratamento não cirúrgico da coluna. E nesse vídeo eu vou te dar 3 razões pelas quais você não deve nem considerar utilizar a natação como opção de tratamento para a escoliose. Bom, sem enrolação, eu vou direto ao assunto. Vamos pensar junto numa situação. Você tem um adolescente na sua casa e você nota que tem alguma coisa errada nas costas dele. E aí você leva para uma consulta com um profissional de saúde e no final dessa consulta, esse profissional fala: pode ficar tranquila, isso aqui é uma escoliose, mas basta que você coloque seu filho no basquete, tudo vai se resolver, você não precisa se preocupar. Você até acha estranho, poxa, basquete para tratar algum problema nas costas, mas você também pensa, bom, ele é o profissional, ele que estudou e ele sabe o que está falando. Agora vamos pensar aqui, o que tem em comum entre o basquete e a natação? Ambos são atividades esportivas. Ambos podem trazer diversos benefícios para o nosso organismo como um todo, mas em nenhuma hipótese, nenhum dos dois, nem nenhuma outra atividade esportiva deve ser utilizada como tratamento para uma doença. Isso porque esporte não é tratamento. E se você pensar que a escoliose, pelo menos boa parte das escolioses, tem grande potencial de progressão, principalmente durante a fase do crescimento, você vai conseguir entender o porquê que você utilizar um esporte como opção de tratamento pode contribuir e muito para a piora dessa escoliose. Pensa comigo, eu tenho um adolescente em fase de crescimento e eu sei que nessa fase de crescimento é a fase mais crítica da escoliose, ou seja, é a fase onde a escoliose mais tende a progredir. E a história natural dessa doença, da escoliose, é progressiva. Então, o que eu preciso fazer? O quanto antes entrar com uma intervenção adequada para alterar essa história natural. Mas ao invés de eu começar com a intervenção, com um tratamento específico para a escoliose, eu simplesmente pego o meu adolescente e coloco na natação. O que pode acontecer, o que provavelmente vai acontecer, é que essa escoliose vai progredir, e em muitos casos vai ser tarde demais, sendo necessário realizar a correção cirúrgica devido à severidade da escoliose. Então, gente, esse é o primeiro motivo pelo qual você não deve utilizar a natação nem nenhuma outra prática esportiva como tratamento para a escoliose. A segunda razão pela qual você não deve considerar a natação como tratamento para a escoliose vai ser explicada por um artigo publicado em 2014 por um grupo de pesquisadores italianos que reuniu jovens na Itália, jovens nadadores, todos eles tinham escoliose, e aí após um certo tempo praticando a natação, perceberam que as curvaturas sagitais da coluna, a lordose lombar e a cifose torácica tinham se intensificado. Só para poder você não ficar muito perdido, nossa coluna, quando nós olhamos ela em perfil, ou seja, de lado, ela não é reta, ela possui curvaturas fisiológicas. Nós temos uma lordose cervical, uma cifose torácica bem aqui no peito e uma lordose lombar. E ao perceber que esses jovens praticando a natação, perceberam-se que essa cifose torácica e a lordose lombar se intensificaram. De certa forma, isso poderia até trazer um benefício, uma vez que na maioria das escolioses nós temos uma perda dessas curvaturas, ou seja, uma retificação dessas curvaturas, o que traria um grande problema no futuro. Porém, quando nós tratamos com os exercícios específicos, nós consideramos sim o plano sagital, ou seja, essas curvaturas fisiológicas, e nós buscamos ao máximo manter elas em neutralidade, ou seja, nem maiores e nem menores, porque nós precisamos disso para que o tratamento seja feito da forma mais adequada possível. E aí, esses pesquisadores identificaram que essas curvaturas aumentaram. E isso, obviamente, não é algo que deve ser visto como algo legal. Então, temos mais um motivo pelo qual
você não deve considerar a natação como alternativa de tratamento para a escoliose. Antes de ir para a terceira dica pelo qual você não deve utilizar a natação como tratamento para a escoliose, se você não está inscrito, aproveita, se inscreve aqui no canal. Se esse vídeo está sendo legal, deixa sua curtida, ativa esse sininho das notificações para você sempre ser notificado quando eu colocar algum conteúdo novo. Bom, vamos para a terceira dica. Nesse mesmo estudo, percebeu-se que nesses nadadores teve um aumento da assimetria do tronco. Se você perceber uma pessoa com escoliose, principalmente durante o teste de Adams ou teste de flexão anterior de tronco, você consegue perceber que um lado do tronco é diferente do outro. Um lado vai ter uma gibosidade, ou seja, os lados do tronco são assimétricos. Nesses nadadores, esse estudo percebeu que houve um aumento dessa assimetria. E aí você pensa, calma aí, mas a natação não era para melhorar isso e houve um aumento? É isso mesmo. Então aquilo que sempre se pensou que poderia fazer bem, que poderia contribuir pelo menos auxiliando no tratamento específico, hoje sabe-se que pode piorar a situação. Essa simetria, esse aumento nessa simetria foi justificado pelos movimentos de torção recorrente da própria prática esportiva da natação. E se nós lembrarmos que na escoliose nós vamos ter uma assimetria de cargas, uma assimetria de tensões entre a musculatura, as faces, o lado côncavo e o lado convexo, fica fácil entender por que essas torções recorrentes aumentaram a assimetria do tronco. Ora, eu estou estimulando um lado, vamos supor que eu estou estimulando o lado côncavo, ganhando mobilidade naquele lado durante uma braçada. Mas na próxima braçada eu vou estar estimulando o outro lado, o lado convexo da escoliose. E aí vamos pensar, eu tenho um lado sendo tratado em um momento e em outro momento o lado que precisaria se manter sendo tratado sendo estimulado, fazendo com que essa escoliose possa progredir. Bom, eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Se gostou, não esquece de deixar o seu like e compartilhe esse vídeo para ele chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu vejo você na próxima e tchau!